No ar, mais uma edição do nosso Estúdio 20, programa de jornalismo aqui no Canal 20 da NET. Destaques da edição desta quinta-feira, dia 7 de agosto. À minha direita, aqui na bancada, nos estúdios da DR50, contamos com a presença do advogado previdenciário, Dr. Décio Scaravaglione. Para falarmos em aposentadoria, temos hoje aqui um especialista nesta área. Contamos com a presença do Dr. Décio Scaravaglione, advogado previdenciário. Obrigado, Dr. Décio, pela presença no Estúdio 20. Obrigado, Renato. Prazer renovado estar aqui, já na nova versão Estúdio 20. As últimas novidades do direito previdenciário e aposentadorias especiais, enfim, quais são as últimas? Pensei em alguns temas para hoje e eu começaria pela questão do servidor público militar do Estado. E nós devemos obrigatoriamente fazer a distinção entre o servidor público civil e o militar. Por que essa distinção? Essa distinção é importante porque nós temos para o servidor público civil uma série de reformas que afetaram muito a questão das aposentadorias especiais, né? Isso aqui o Renato depois vai conversar conosco acerca disso, e alterou a disciplina da matéria, mas fundamentalmente foi estabelecido pela emenda 20, dezembro de 98, para os servidores públicos civis, e pela emenda 41, dezembro de 2003, a obrigatoriedade de contribuição para o servidor inativo. Nós não tínhamos isso. Isso também vai refletir na Previdência Social. Mas no âmbito do serviço público, isso influenciou e, de certa forma, tem fazido com que, ou tem trazido qual consequência? Nós temos uma redução dos proventos de inatividade. Porque o servidor público civil agora ele é obrigado, mesmo na inatividade, a recolher para o sistema previdenciário. Bom, isso foi objeto de discussão, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, vencendo aquela máxima do direito previdenciário de que nós temos um princípio de que nós temos que obedecer à contrapartida, ou seja, eu contribuo para o sistema e eu um dia recebo de volta. Ele levantou o mecanismo da solidariedade, ou seja, eu continuo pagando para sustentar o meu benefício, a minha aposentadoria, e também para as gerações que vêm atrás. Ok? Isso é muito bonito, mas não num país que mantém benefícios com valores miseráveis, ínfimos. Bom, agora chegando no militar. O militar não foi praticamente afetado por esse processo de reforma. Não se sabe se é um respeito ou uma reverencial, inclusive o medo que a ditadura um dia volte e cobre, os militares recobrem os direitos, mas enfim, eles não foram afetados, surpreendentemente. Nós estamos falando em coisas de praticamente 10 anos, dezembro de 98, 10 anos atrás praticamente, 5 anos atrás, dezembro de 2003, e nada de afetação. Muito bem, então vamos pegar quem são os servidores públicos militares do Estado. Brigada Militar. Eles estão sofrendo o desconto previdenciário, indevidamente. Se não houve reforma e não há estipulação nesse sentido, não pode o governo do Estado cobrar desses servidores a contribuição. Então, qual é a medida que se deve adotar? Nós temos uma lei regulamentando assuntos, se ela contraria a Constituição, evidentemente há que se declarar e decretar a inconstitucionalidade. Mas não é necessário ir até o Supremo Tribunal Federal para obter essa decretação. Pode-se fazer o reconhecimento disso numa ação judicial, individual, coletiva, seja como for. Então, se estancar essa violência para que esses servidores inativos militares do Estado não recolham mais a contribuição previdenciária. Aproveitando o gancho do Renato, eu gostaria de dizer que esse não reconhecimento por parte do Estado, do momento em que ele foi representante sindical, isso, na verdade, é uma maneira de esvaziar a representação sindical. E poderia ser tipificado como crime contra a organização do trabalho. Isso é uma questão que pode ser levada adiante. Retomando a questão da brigada, os capitães têm direito, por exemplo, quanto ao básico, a 25% dessas leis chamadas Lei Brito, que são várias, na verdade, mas ficou conhecido como Lei Brito. E isso, Renato, alguns não sabem ainda e, pior, as pessoas, enfim, os servidores, os brigadianos não sabem que os que estão embaixo sobem quando subir o básico do que está acima, abaixo do capitão, e os de cima naturalmente serão empurrados. É uma questão de equivalência, uma questão de proporcionalidade.
Então, todos esses servidores, eu falava antes da questão da contribuição do inativo, todos esses servidores têm direito, os inativos e os ativos, a essa questão dos 25% do básico, que vai afetar o de baixo, vai afetar o de cima. E esqueci de dizer no momento anterior que a questão da contribuição previdenciária vale não só para o servidor inativo, como também para as suas pensionistas. Então, Contato do seu escritório, doutor Décio? 3021 4000, telefone novo. E eu gostaria também de deixar aqui, aproveitar o teu espaço para dizer que agora o escritório Porta Nova, ao qual sou associado, não fecha mais ao meio-dia. Das 8h30 às 6h30 da tarde, sem fechar ao meio-dia.